Bem-vindos ao segundo bimestre do TCC2. A gente está agora na metade de outubro, né? E a gente passou a semana de provas. Já havíamos nosso último encontro há 2 semanas, né? Que a gente não tem aula. Então, hoje é muito importante que aqueles que não estão presentes assistam o vídeo que será postado, a nossa live, né? O pessoal da Físio foi liberado essa semana porque eles estão na semana acadêmica, né? Mas independente disso, é muito importante que todos assistam o vídeo, porque hoje a gente tem informações muito importantes, né? Bom, a gente vai primeiro, o que a gente vai conversar hoje, né? Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a defesa de TCC, as datas, né? Hoje era muito importante que nós tivéssemos muitos alunos aqui na live para que a gente possa tirar dúvidas, né? Mas, enfim, mesmo que você não esteja aqui, você pode assistir esse conteúdo. É imperativo que você faça isso, né? A gente vai falar, então, sobre datas, a gente vai falar um pouquinho dos pré-requisitos, dos requerimentos que você precisa postar, né? E depois disso, a gente vai ter uma aula que vai ser interessante para a gente, que vai ser a sugestão para a gente produzir elementos gráficos, elementos visuais lá para o nosso trabalho, né? O nosso trabalho agora, ele já tem que estar mais encorpado, né? Bom, então o professor vai disponibilizar aqui, vai entrar agora no modo de apresentação de slides, né? Para que a gente possa... Perfeito. Bom, pessoal, a gente vai investir nossa aula de hoje conversando um pouco sobre as informações que a gente precisa ter para que ali no final do semestre a gente possa defender o nosso TCC. Então hoje vai ser um dia muito importante para a gente conversar sobre isso, né? Hoje nós estamos em 19 de outubro, certo? Faltam praticamente 2 meses para o semestre letivo terminar. O semestre letivo ele termina lá no início da primeira quinzena de dezembro. Ou seja, a gente tem 60 dias contando a partir de hoje. Tá? Se você parar para pensar, é pouco tempo. Tá? A maior parte desse semestre já passou. A gente falou lá no primeiro dia de aula que o segundo semestre passa muito rápido, certo? Mesmo a gente tendo encontro toda semana, a coisa voa. Tá? E a gente tem algumas informações aqui para conversar. Tá? Vamos às primeiras informações, então. Professor, onde está a minha nota? Eu estou entrando todo dia lá no portal, eu não estou vendo a minha nota. Pessoal, no TCC2, não é padrão a gente disponibilizar nota no Ava. Isso não quer dizer que você não tenha nota. Você tem nota, né? Porém, para que você não seja influenciado positiva ou negativamente na sua defesa de TCC, a gente só soma os pontos que você adquiriu durante esse semestre lá no finalzinho, junto com a nota que você vai tirar da banca, certo? A banca de TCC, que vai julgar, que vai escutar o seu trabalho, ela vai saber a sua nota até o momento. Cada professor vai receber o desempenho do aluno, como ele foi durante o semestre. Né? O que era importante para que a gente tivesse aqui um bom andamento é que você tivesse toda semana respondido as questões de frequência, devolvido o trabalho, o professor cobrou 2 vezes a devolução do trabalho, e algumas questõezinhas que valiam um ponto. 2 ou 3 questões que valiam um ponto. Tudo isso vai ter um peso. Você não desperdiçou teu tempo, professor, mas eu fiz tudo. Eu não vou ser recompensado nisso agora? Claro que vai, né? Mas não vai ser recompensado agora. Por quê? No passado, muitos alunos que tinham uma nota muito boa no AVA, eles achavam que não precisavam ter uma defesa de TCC muito boa. Só falta 6 pontos para eu passar, então eu vou defender de qualquer jeito. Nós não queremos isso. Esse não é o objetivo, o espírito de uma disciplina de TCC. TCC você tem que dar o seu máximo, né? Então é importante que todos se dediquem até o último dia. Realmente apresente um bom trabalho lá no dia da apresentação. Tudo bem? Bom, isso é muito importante, certo, pessoal? Eu fico um pouco preocupado porque a gente observa assim que tem muitos alunos que estão com um número muito grande de faltas, o número de visualizações no YouTube dos nossos vídeos postados não é muito alto, ou seja,
tem muitos alunos que não estão nem participando da live. É uma prova disso que o público que a gente tem hoje, um público baixíssimo, certo? 2 semanas depois da prova, 2 semanas a gente não se encontra, essa sala aqui tinha que estar fervilhando de gente, né? Mas aí a gente pensa, mas daí a pessoa vai no YouTube assistir. Não, não é isso que está acontecendo, né? Então a gente precisa realmente se conscientizar, tá? Cada um sabe onde aperta o calo, cada um sabe até que ponto ele deve se dedicar para ir bem, né? E de fato a gente tem muitos alunos que tem, eu corrigi o trabalho de vocês, né? Tem trabalhos muito bons, certo? Mas ainda assim a gente não tem uma uniformização aqui. Tem muitas pessoas que precisam se dedicar ainda, tudo bem? Então, muita atenção a partir de agora. Mas agora a gente vai conversar um pouquinho sobre uma parte importante, pessoal. Colocar os pingos nos is. Agora a gente vai entender um pouquinho quando e como a gente vai fazer para defender o nosso TCC. Ok? Vamos lá. Atenção às informações, pessoal. Primeiro, cronograma para defesa dos artigos de TCC. As apresentações, os dias que vocês vão ter para defender essas TCCs, vai se iniciar a partir do dia 23 de novembro, certo? A gente está, então, praticamente um mês a partir de hoje. Pouco mais de um mês a partir de hoje, certo? Essa seria a data inicial. Na verdade, a gente vai ter uma janela que vai do dia 23 de novembro até o dia 11 de dezembro. Então, perceba que você vai ter ali, quando a gente iniciar a sessão de TCCs, pouco menos de um mês, certo? A gente vai ter 3 semanas e meia, aproximadamente, para você defender o seu TCC. Não é pouco tempo, é um tempo mais do que o suficiente. Aqui vem algumas coisas boas, pessoal. Pelo menos para os alunos de biomedicina eu posso dizer isso, né? O pessoal lá no TCC1, no semestre passado, ficou muito nervoso, né? Porque a gente tinha, cada aluno tinha uma data específica, cada aluno tinha uma banca específica, então não pôde escolher nem data, nem horário, nem professor, porque a gente tinha toque de caixa, né? A gente tinha ali muito aluno para pouco tempo, certo? Mas aqui no TCC2, a gente tem algo mais sofisticado. Então, a gente tem ali trabalhos que já estão no final, né? Trabalhos que já estão ou na metade para o final, ou já praticamente finalizados. Então, você teve ali um trabalho que agora é digno de você apresentar para uma banca específica, certo? Ou seja, você vai poder escolher o dia e a banca e o horário que você quer apresentar, né? Perceba que a gente tem, então, pessoal, uma flexibilização muito grande daquilo que você vai poder fazer, né? Isso é muito bom. Tem aqui a Karen perguntando aqui, ó, estão pedindo para aceitar para entrar. Com essa extensão que a gente tem agora, isso já não é mais necessário, né? Acho que os alunos podem entrar automaticamente, independente do horário, né? Às vezes, talvez tenha que esperar um pouquinho para que o sistema aceite, mas eu acho que agora nós já estamos tranquilos, né? Se isso persistir, por favor, me avise, tá, pessoal? Se tiver pessoas ainda que estão muito tempo querendo entrar e não estão conseguindo, tá? Vamos continuar, então. Tá? Perceba, então, pessoal, que a gente então tem uma situação aqui mais tranquila nesse semestre, certo? Então, você vai poder escolher a tua banca. Quando eu digo você junto com o seu orientador, né? Converse com o seu orientador para ver, assim, para ele te ajudar a escolher. Não chega a ser, professor, eu quero X e Y. Não. Ele vai ter que te ajudar, às vezes até ele também vai ter uma participação importante na escolha. Tudo depende do orientador, do estilo do orientador, né? Tente escolher um dia também que fique bom para os dois, não só um dia que fique bom para você, né? Porque a participação dele vai ser fundamental, a gente vai falar daqui a pouco. Né? Professor, onde nós vamos apresentar o nosso TCC? Bom, existem muitas plataformas, a gente não vai padronizar, a gente não vai obrigar ninguém a usar nenhuma plataforma específica, certo? A gente fez lá na plataforma Zoom no primeiro semestre, mas aqui você pode utilizar o Zoom, você pode utilizar o Microsoft Teams, você pode utilizar o Google Meet, que na minha opinião é a melhor, que funciona muito bem e que a gente está usando agora, certo? Não tem muito limite de horário como tinha o Zoom, por exemplo. O Zoom tem um limite de 40 minutos. Então, estava lá aquela edição bem quente, estava todo mundo empolgado, conversando, acabou a sessão. Tem que dar um novo convite, enfim. Recomendo que seja o Google Meet, mas você pode utilizar a plataforma que vocês bem entenderem. Tá? Vamos lá, pessoal, aos tempos. Cada aluno realizará uma apresentação oral para a banca examinadora. O que é essa banca examinadora? São 2 professores que você, o seu orientador, vai escolher, e também o seu orientador. O seu orientador, ele está sendo julgado, porque ele faz parte do trabalho, mas ele também vai estipular uma nota para você. Porque
nesse ano de relacionamento que vocês tiveram, ele também formou um conceito de valor acerca do seu trabalho. Então, ele também tem uma nota que ele pode dar pela dedicação que você teve, certo? Então, agora, você não vai ter apenas 2 notas como no primeiro semestre, você vai ter 3 notas, certo? Isso, na verdade, é bom. Quanto maior o número de notas que você tem, mais específico fica a sua média, certo? Mais regularizado fica a sua média, né? Quanto mais números somados, mais estável fica ali o conceito de valor. Bem? Tempo de apresentação geral, né? Você vai ter que desenvolver, então, uma apresentação oral, você vai ter que produzir slides muito parecidos com aquilo que você fez no primeiro semestre, né? E você vai ter 20 minutos para apresentação, certo? O tempo de apresentação, na prática, ele está um pouquinho maior do que foi no primeiro semestre. Se eu não me engano, eram 15 minutos. Eu posso estar enganado, talvez fossem 20, né? Mas o tempo agora vai ser de 20 minutos. A não ser que a banca ali permita que você continue mais, né? Mas normalmente não é isso que se faz. Normalmente são 20 minutos de apresentação e depois disso a banca vai destinar um tempo para debater, questionar, criticar o seu trabalho. No primeiro semestre, como nós tínhamos sessões, um grande número de alunos para apresentar, então cada professor ficava restrito ali 5 minutos em média. Dessa vez, como cada aluno vai estar numa sessão à parte, eles podem ficar o tempo que for necessário para discutir, para fazer a edição do trabalho. Tudo bem? Então, 5, 10, 15, meia hora, o tempo que acharem necessário, certo? Bom, a nota do artigo, ou seja, a nota que o professor orientador e os 2 professores estipularem, será enviada para o professor de TCC para o fechamento da nota. É um documento que o orientador vai passar para o meu e-mail, certo? Ali vai constar, por exemplo, a nota que o aluno tirou em cada quesito, né? E se o aluno foi aprovado ou não. Bem, claro que isso só vai ficar realmente oficializado se eu comparar as notas que ele tirou de avaliação de presença, questionários, etc., se ele fez tudo, certo? Ou seja, se ele tirou uma nota suficiente para ser aprovado por média, né? A gente vai ter que fazer um nivelamento a partir daí, tudo bem? Bom, vamos lá. Continuando, então, ainda essa nossa explicação, né, pessoal? Professor, o que devo preparar para a minha defesa? Bom, primeiro, o artigo, certo? Cada um de vocês tem um artigo. Na primeira página do seu artigo, você deve colocar lá, primeira página, antes mesmo da capa. Antes mesmo da capa, você deve colocar as normas para os autores da revista que você escolheu. Tá? Você pode, por exemplo, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da página do site, daquela revista que você escolheu, e jogar numa folha. E essa folha você vai deixar no início como primeira página ali do teu documento digital. Tudo bem, pessoal? Você pode fazer o que você quiser. Se quiser copiar o texto e jogar numa folha em branco, né? Se você quiser fazer Ctrl+C, Ctrl+V, é importante que você coloque as normas para os autores, porque a banca não é obrigada a conhecer de cor cada norma, cada estilo de formatação. Né? Então, é uma gentileza, uma padronização que você faz, mandar para a pessoa quais são as regras da revista para ela poder confrontar aquilo que você fez, se está certo ou se está errado. Né? Pessoal, aqui a gente se atenta a algo importante, né? Não esqueçam disso, certo? No ano passado, muitos veteranos de vocês que defendem o TCC2, não muitos, eu estou sendo injusto, não foram muitos, mas alguns esqueceram disso e eles foram penalizados na nota. A pessoa escolhe, por exemplo, uma revista que não é uma revista tão comentada assim, não é uma revista que está fresca na memória das pessoas, então você não sabe muito bem como funcionam as estruturas, né? Como funcionam os tópicos, a fonte. E essa pessoa foi prejudicada na nota, porque é a mesma coisa que você tentar jogar um jogo com uma pessoa e não ensinar as regras do jogo para ela. A pessoa vai ficar perdida. Né? Segundo ponto, conversar com o seu orientador para definir banca examinadora. Ou seja, você já pode, nas próximas semanas, entrar em contato com o teu orientador, especificamente falando sobre esse ponto. Né? A gente já mandou lá no grupo dos professores, pelo menos da Biomed até agora, né? Como vai ser, né? Os professores vão ter que escolher uma banca, o tipo de arguição. Então, você já pode começar a conversar e questionar quais serão os professores que vão fazer parte da banca. Tudo bem? Às vezes é interessante, por exemplo, para facilitar a vida dos professores, você marcar em sequência várias defesas, né? Para até poder usar a mesma sala, por exemplo. A não ser que você tenha um horário específico, que
Você vai conversar com o teu orientador para defender. Mas já é importante você já começar a conversar. Por quê? Olha só, olha o que está no slide. O convite para a participação e o envio do trabalho são de responsabilidade do aluno e do orientador. Lá no primeiro semestre, foi o professor de TCC1 que encaminhou os trabalhinhos para cada professor da banca, certo? Você chegou ali e defendeu. O professor já tinha um trabalhinho com ele. Dessa vez, não. Dessa vez é você que vai enviar o seu trabalho para os professores que você escolher. Porque, afinal de contas, vai ser você que vai escolher, certo? Então, você que vai ter que intermediar esse caminho com o seu orientador, né? Ou o seu orientador, só um minutinho, o senhor quer espirrar, né? Ou o seu orientador faz isso, ou o seu orientador que passa o trabalho para a banca, ou você mesmo passa o trabalho se você tiver o e-mail do professor. Bem? Vamos lá. Terceiro ponto. Ficha de frequência de orientação entregue para o e-mail do professor de TCC. Professor, o que é ficha de frequência de orientação? Algo que vocês já entregaram, por exemplo. Né? É aquele documento em que você tem pelo menos 5 encontros ali, descrição de 5 dias, 5 datas em que você conversou com o seu orientador. É um controle para mostrar que houve a comunicação entre os dois, né? E também um documento que serve para o professor ser remunerado pela orientação. Né? Então, esse documento é muito importante, e aqui eu faço um parênteses. Muitos alunos, no semestre passado, terminaram o trabalho, o professor já tinha falado que era importante isso aqui para ser aprovado na disciplina. Os alunos defenderam e vazaram. Aí o professor ficou, infelizmente, né, tive que conversar no WhatsApp com a pessoa, com e-mail, porque as pessoas defenderam e esqueceram que esse documento aqui era importante para a defesa. Não é papel do professor de TCC ficar correndo atrás de aluno em aluno, lembrando do documento X, documento Y que falta, certo? Então foi uma gentileza e um erro do professor Bruno ter feito isso no primeiro semestre. Isso não vai ser repetido agora. O aluno ele vai permanecer reprovado até que isso seja resolvido, tudo bem? Porque isso gerou um dispêndio de energia muito grande e um desperdício de tempo também grande, certo? Então é importante que a gente esteja bem sintonizado aqui, tá bom, pessoal? Por isso que o professor já está falando um mês, mais de um mês antes, na verdade. A gente tem 2 meses até o último dia que você pode entregar isso aqui, ok? Veja bem. Além disso, você tem que fazer a sua apresentação oral, ou seja, tua apresentação, teus slides, no estilo de PowerPoint, né? Muito parecido com aquilo que você fez lá no primeiro semestre. Alguns alunos até questionaram assim, professor, os meus slides eu acho que estão bons. Será que eu não posso utilizá-los novamente? Pode. Eu não acredito que você tá com os slides tão prontos assim, né? Porque você estava lá no finalzinho do primeiro semestre e você passou por muita coisa depois daquilo, né? Você cresceu intelectualmente, o teu trabalho aumentou. Então, eu acredito que o teu slide deve melhorar um pouco, certo? Você deve tentar colocar coisas mais interessantes, imagens melhores, tópicos mais aprofundados, enfim. Isso fica a seu critério, né? Se você acha que os teus slides já estão, assim, bons o suficiente, beleza. Mas eu acredito que, de maneira geral, a gente pode sempre melhorar nossos slides. Ok? E, depois da nossa defesa, fornecer sua assinatura digital para o orientador preencher a ata de aprovação. Você defendeu, foi muito bem, foi aprovado. Você teria que ir lá no presencial assinar o documento. Como você não está presente, você vai ter que disponibilizar uma imagem da sua assinatura para o professor. Essa imagem da sua assinatura, ela já vai ter que aparecer, inclusive, aqui na ficha de frequência, certo? Tanto na ficha de frequência, quanto aqui nesse documento de aprovação. Tudo bem? Vamos então resumir o que o professor falou até agora, né? Checklist para a defesa do TCC2. Vamos lá. Primeira coisa, mais importante, seu artigo. O seu artigo, ele tem que estar, obviamente, finalizado. Como o professor falou, não entregue a versão rasurada do seu artigo. Algumas pessoas estavam entregando versão com corretor ainda aparecendo, balãozinho de correção do professor conversando, professor gritando, discutindo com você ali. Não entregue isso para a banca, não faz o menor sentido. Lembra que a gente falou? Você não vai entregar um currículo com mancha de comida para um entregador, não é verdade? Então você não vai entregar um artigo também com correções e rasuras do seu orientador para a banca também. Bem, lembre-se, lá na primeira página tem que aparecer as diretrizes para os autores.
todo site, toda revista tem as diretrizes para os autores, tudo bem? Isso aqui você tem que enviar para o e-mail de cada professor da banca. Bem, pessoal? Até o final da nossa disciplina de TCC, o professor também vai pedir para que vocês passem para mim a data que vocês vão defender, tá? Para que eu possa controlar isso, ajudá-los, por exemplo, no caso de algum professor se perder, esquecer, é uma forma do professor ajudar vocês, tá? Outra coisa que a gente falou, ficha de frequência de orientação, mínimo de 5 datas de e-mail com o seu orientador. Como a gente na pandemia não teve nenhum encontro presencial, é óbvio que todos os encontros nada mais vão ser do que troca de e-mail. Né? É importante que você tenha 5 datas para que isso seja oficializado para o professor ser remunerado. Enfim, né? Ah, mas o meu professor ele não me responde tanto. Se o teu professor não te responde tanto, lembre ele, procure lembrá-lo que essa ficha aqui é importante para ele. Certo, pessoal? Se você não está respondendo o teu orientador, aí fica um pouco difícil também, né? Isso aqui, veja, isso aqui é uma retroalimentação, é importante para que você receba ajuda dele também, certo? Então, isso aqui, infelizmente, é necessário. É uma oficialização da instituição, bom? Esse documento aqui, você precisa da tua assinatura digital e da sua assinatura digital dele também, certo, pessoal? Então, isso aqui é importante que você entregue para mim até a última semana que a gente vai ter, que vai ser até o dia 12, até o dia 11 do 12. 11 de dezembro. Tudo bem, pessoal? Continuando. Ata de aprovação. A ata de aprovação é um documento em que o orientador deve preencher e que o orientador deve me entregar. Não você. Porém, deve conter a sua assinatura digital. Ou seja, você vai ter que fornecer a sua assinatura para o seu orientador poder me devolver esse documento. Bom? E, por fim, o arquivo de apresentação. Os slides, né? Você vai ter que entrar lá no sisteminha e você vai ter que mostrar essa apresentação aqui para o seu professor. Você pode usar como base aqueles slides que você já contava, certo, pessoal? Bom, eu gostaria, já que a gente até agora falou um pouco sobre devolutiva, eu gostaria de... agora que eu vi a Taliciane, né? Mais gente pedindo para entrar, né? Espero que as pessoas estejam conseguindo. Teoricamente, o professor colocou uma extensão que as pessoas entravam automaticamente, né? Vamos ver se... Talvez o professor em modo de slide isso não fosse possível. Se vocês puderem avisar que agora... Podem tentar, agora acho que vai dar certo, né? Pessoal, vamos aproveitar esse tempinho que a gente está aqui agora, aproveitar que mesmo tem pouca gente hoje, né? Nossa turma está bem pequenininha hoje. Tem alguém que tem alguma dúvida, que gostaria de perguntar alguma coisa sobre o que a gente falou até agora? Aproveitar o nosso tempo aqui, né? Prof. Oi. Só para confirmar, então a gente vai decidir a data, o horário que a gente vai fazer a defesa e passar para vocês, né? Mas será que não vai dar, tipo, conflito de muita gente no mesmo dia, mesmo horário? Isso é algo que é muito importante, Taliciano, de ser pensado, né? É aquilo que o professor falou agora há pouco, né? Não são muitos os professores de TCC2, né? É interessante que os orientadores conversem para que, às vezes, você possa aproveitar, por exemplo, um professor, aproveitar o mesmo horário naquele dia, por exemplo, né? A gente teve muita dificuldade em conciliar horários dos professores lá no primeiro semestre, né? Por isso que é tão importante já marcar as bancas com antecedência, né? Para que a gente não tenha dificuldade em relação a isso. Às vezes, vocês vão chegar, por exemplo, vocês vão perguntar para um professor, e o professor ele já vai ter ali um dia, não, esse dia eu não posso, né? Por isso que é importante vocês conversarem entre vocês, e mais importante que isso, com o orientador. A maior parte dos professores aqui, ele está orientando mais de um aluno, né? Seria muito interessante, por exemplo, usar o mesmo dia para a orientação de mais de um aluno, certo? A gente vai intervir apenas se houver muita dificuldade. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque em outros cursos isso já é praxe, já acontece assim normalmente, né? TCC2 você tem ali a defesa dos alunos, cada aluno marca sua banca, sua data, independente do dia. É claro que aquele aluno que não for proativo, aquele aluno que deixar para os últimos 2 dias, é claro que ele vai ter dificuldade em achar pessoas que estão ali interessadas em escutá-lo, em defender. Por isso que é sempre importante você ter proatividade e você já procurar marcar a sua banca,
né? Por exemplo, o que impede você essa semana já não começar a procurar, junto com o seu orientador, quais seriam os professores da banca, né? Isso é muito importante. Tudo bem? Professor, só uma Tá dúvida. bom. Ali você colocou no slide que é a partir do dia 23/11. Então seria essa data que a gente que vai escolher daí? A partir dessa data? A partir do dia 23 Isso. de novembro. A partir, Uhum. não antes, porque a gente ainda tem conteúdo antes, certo? E ainda tem outros compromissos, né? Então, a partir dessa data, exatamente. Isso vai cair numa segunda-feira, na verdade, né? Aham. Tá. Certo? Beleza. Aham. Então, assim, pessoal, enquanto vocês ainda vão pensando nas dúvidas, tá? Eu estou percebendo aqui, né, especificamente na matéria de TCC, assim, estão aparecendo muitas dúvidas repetidas, né? Como o professor falou, até aproveitar que tem agora um quórum um pouco maior de pessoas, né? Dá para ver que assim, muitas perguntas que são feitas são perguntas de pessoas que não estão entendendo, porque na verdade não é que pessoa desligada, pessoa ligada, pessoa inteligente, pessoa burra. Não, não é isso. A gente pode dividir aqui o EAD entre pessoas que estão assistindo às aulas, pessoas que não estão assistindo às aulas, né? Então tem pessoas, por exemplo, que estão perguntando de coisas que a gente já venceu há muitos meses atrás, né? Então tem pessoas, por exemplo, professor, que papo é esse de transformar TCC em artigo? Pessoal, imagina, isso foi dito lá no primeiro dia do TCC2, né? Então isso é algo muito, primeiro, muito frustrante para o professor, muito frustrante, né? E depois é algo que é muito perigoso, né? A gente já está agora no segundo semestre. Esse tipo de dúvida não podia estar acontecendo, né? Por que o professor está dando essa bronca? Por que o professor está dando esse chilique, né, pessoal? Porque a gente percebe que a visualização dos vídeos está muito baixa. Isso, geral, de todas as disciplinas, os professores estão percebendo isso, mas a gente percebe, assim, que tem muitas coisas que estão sendo pedidas e não estão sendo feitas, né? Eu estou, por exemplo, preocupado que essas informações que eu estou passando agora não vão ser absorvidas por todo mundo. Eu estou preocupado, por exemplo, lá na segunda semana de novembro, lá próximo do dia 20, tem alguém me perguntando, professor, como é que vai funcionar essa coisa aí da banca de TCC? Você entende? É muito importante que a gente esteja vendo vídeos. Se a gente não pode estar presente, muitas pessoas são ocupadas com trabalho, com família. Normal isso. A pandemia mudou muito a dinâmica da vida das pessoas, né? Então as pessoas, por exemplo, têm muitas atribuições novas. Mas a gente não tem muita justificativa para ficar uma semana inteira sem ver, por exemplo, um vídeo específico, certo? Eu sei que não tem só o vídeo do professor, tem o vídeo de outras matérias também, né? Não é tão facinho assim, claro que não, né? Mas eu estou preocupado que algo tão importante quanto o TCC esteja sendo muito relegado até o final, certo? Nos 45 do segundo ali eu bato no peito e mando pro gol. Não, não é assim, né? A gente precisa de muita concentração agora, tá bom? Enfim, só uma informação importante porque eu fico preocupado com o rendimento de vocês. Tá? Sejam bem-vindos quem está chegando agora. O professor só investiu um pouquinho na nossa aula falando sobre ali os critérios que a gente vai ter para a defesa de TCC. Né? Antes da gente continuar a nossa conversa, eu só queria saber se tem mais alguém que tem alguma dúvida, pessoal. De qualquer coisa, né? Não só disso, qualquer coisa. Tudo tranquilo até o momento? Beleza. Então eu peço que quem perdeu, quem deixou de ver o que o professor estava falando, reveja lá o vídeo daqui a pouco quando o professor postar, né? E, obviamente, quem não está aqui agora, os alunos da fisioterapia foram dispensados para a semana acadêmica, né? Aí, assistam essa live, por favor. O que a gente vai falar então, professor? Já que a gente agora já conversou um pouco sobre os critérios que a gente vai ter para a defesa de TCC, qual que é o tema de hoje? Né? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre algo muito importante que eu espero que vai ajudar muita gente, né? A gente vai falar um pouquinho de como produzir nossos elementos gráficos, os elementos visuais, imagens, tabelas, algo que sempre torna o trabalho interessante. Só para a gente revisar, relembrar aí uma última vez a estrutura do artigo científico, né? Vamos falar um pouquinho do que essas coisas têm que ter, né, pessoal? Vamos lá. A gente fez uma divisão porque tinha muito aluno que estava transformando o trabalho de artigo para revisão. O pessoal da Físio, muitos alunos acabaram agora convertendo o seu modo de trabalho, né? Então aqui a gente relembra. O que um artigo de campo tem que ter? Introdução, material e métodos, resultados, discussão e conclusão. Na próxima aula, o tópico vai ser discussão. Algo que faltou para a gente fechar aqui, tinha de inédito aqui, certo?
Quem vai fazer revisão bibliográfica, o que tem que ter o trabalho, professor? Introdução, material e métodos, dependendo da revista isso é cobrado, dependendo não é cobrado. Alguns de vocês, por exemplo, podem observar que lá na revista Tony Andrade, muitos trabalhos de revisão têm material e métodos. Muitos trabalhos não têm. Dependendo da revista, isso fica optativo. Certo, pessoal? Depois disso, vem a parte mais importante da revisão bibliográfica, que é o quê? Desenvolvimento. Esse tópico 3.0, desenvolvimento, ele é o mais importante. Por quê? Vai ser esse tópico que você vai lançar os subtópicos da tua revisão. Toda revisão contém subtópicos. Lembra que a gente já falou sobre isso? Espécie de capítulos dentro do seu tema. O desenvolvimento se trata disso, certo? Ele tem que ser a parte mais extensa do teu trabalho. E, por final, a conclusão. Eu peguei alguns trabalhos para corrigir nessas últimas semanas, aqueles que vocês me mandaram, né? E muitos trabalhos de revisão, a pessoa colocou discussão. Pode tirar, tá, pessoal? Trabalho de revisão não tem discussão. Bem, discussão geralmente quando você tenta comparar os teus dados, os dados que você produziu na tua experiência, certo? A revisão é algo que você se inspirou naquilo que já existe. Portanto, não tem discussão aqui. São realmente esses tópicos que estão listados aqui no slide. Tá bom? Ok. Por que o professor está investindo um pouco do nosso tempo aqui na disciplina de TCC para falar sobre os elementos visuais? Eu acho que todo mundo imagina que os elementos visuais, imagens, por exemplo, né, informações visuais são muito importantes para causar um impacto no mundo. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas capas de revistas que marcaram a história. A gente tem aqui, por exemplo, essa capa da National Geographic aqui que mostra uma sacola plástica que está imitando um iceberg, né? Então, falando um pouquinho que o nosso planeta, o gelo está derretendo, a gente está tendo uma poluição com plásticos. Essa capa aqui ganhou vários prêmios, porque ela mostra o impacto que o plástico causa na destruição do ecossistema. A gente tem aqui a revista da Live, né, mostrando para a gente aqui uma grande explosão, período de guerra muito difícil, lá na Segunda Guerra Mundial. A gente teve essa capa da National Geographic mostrando essa garota, né, esses olhos bonitos verdes, uma capa muito famosa. E por fim aqui, a capa de um protesto que se repetiu em 2015. Todo mundo aqui já ouviu falar que imagens valem mais do que 1000 palavras, certo? Isso mostra pra gente que uma imagem, ela pode impactar muito na compreensão e também na impressão que uma pessoa tem do nosso artigo científico, certo? Aqui a gente até pontua alguns fatores. Primeiro, ela facilita a compreensão dos conceitos. Às vezes você tem um tema que é bastante complexo, o leitor até não está entendendo muito, mas daí quando chega aquela imagem bonita, aquela imagem didática, o leitor já começa a compreender um pouco do que se trata. Né? Outra coisa, serve também para enfatizar o significado dos achados. Muitas vezes, o cara tá entendendo o que ele está lendo, certo? Muita explicação, tal, mas às vezes você coloca ali uma figura, uma imagem, uma tabela, ele pode até mostrar o caminho das águas, ou seja, ele pode até mostrar sequencialmente o que é mais importante, o que é mais relevante, e por fim, valorizar a qualidade final do seu manuscrito. Como o professor falou, geralmente o fator que convence o editor a aceitar o seu trabalho é quando você tem, por exemplo, tabelas, quando você tem imagens bonitas, certo, pessoal? Então, tudo isso é muito importante para convencer você a ter figuras no seu trabalho. Professor, é obrigatório ter figuras e tabelas no meu trabalho? Não, pessoal, não é obrigado. Né? Não existe assim, uma regrinha mágica para você produzir um artigo. Mas com certeza todo mundo aqui já deve ter visto artigos que têm imagens lindas. Você fala assim, nossa, esse artigo aqui tem qualidade, esse artigo é muito bom. Ou talvez uma tabela que até te ajudou a você produzir a sua própria tabela, de tão legal que ela era, certo? Isso mostra pra gente, então, o objetivo que a gente tem dos elementos visuais do nosso trabalho. Eu percebi que nas últimas 2 semanas que eu andei corrigindo o trabalho de vocês, algumas imagens, alguns trabalhos estavam muito boas. Algumas tabelas, a mesma coisa. Né? No entanto, você tem que lembrar aquilo que o professor falou. Tem muitas imagens que vão prejudicar um pouco o seu trabalho ser aceito, porque são imagens que já foram publicadas em outro local. Geralmente, imagens que já foram registradas no artigo, já foram publicadas no livro, na internet, geralmente elas dificultam o aceite pela revista. Porque a revista geralmente é um conteúdo autoral, incluindo a própria imagem.
Tá? Então, isso talvez seja para convencer aquele aluno que quer realmente publicar o seu trabalho. Hoje vale muito a pena se publicar o seu trabalho, né, pessoal? Olha o tempo que você investiu fazendo o trabalho, certo? Aqui vem um grande detalhe, né? Tem uma frase ali no slide que define bem isso. Existem profissionais que fazem ilustrações pela gente. Tem muitas pessoas que desenham, fazem desenho digital, certo? Uma mesa digital bonita, podem produzir o que você quiser. Porém, isso leva um certo tempo e isso é um pouco caro. Não é nosso objetivo aqui ficar gastando dinheiro com TCC. Então a gente tem que recorrer a um método que é muito eficaz, que é usado no mundo inteiro, por vários grupos de pesquisa. Né? Nós criarmos a nossa ilustração. A gente pensar de forma criativa de que forma a gente pode, com o nosso tema, criar imagens, criar tabelas. Certo? O que o professor vai mostrar agora? O professor vai mostrar o exemplo de alguns bancos, alguns sites que disponibilizam imagens e vetores gratuitos, livres de direitos autorais. Que você poderia, por exemplo, montar uma imagem e que você poderia transformar, colocar no seu artigo, certo? A gente vai falar sobre 3 bancos bastante utilizados aí pelo mundo, né? E que disponibilizam alguns milhões de imagens que você pode ali combinar para formar uma imagem própria, certo? O primeiro deles é o The Known Project. Aqui tem um site, né? theknownproject.com. Ele é um site que você tem milhões de imagens gratuitas, basta você se registrar no site, produzido por diferentes tipos de artistas. O que é interessante do The Known Project? Geralmente são imagens em preto e branco, mas o mais interessante é que ele tem de várias áreas da ciência, incluindo as nossas. São as ciências da saúde, as ciências biomédicas, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu coloquei The Known Project, exemplo para a fisioterapia. Observe aqui, pessoal, que a gente tem vários desenhos de temas que são relacionados, inclusive alguns alunos que eu já li o trabalho, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, um estetoscópio para uma pessoa escutar, uma pessoa fazendo exercício físico, um trabalho muscular, uma pessoa aqui realizando abdominal, cardiorrespiratório, né? Uma pessoa aqui realizando algum trabalho de fisioterapia, né? Aqui a pessoa fazendo algum tipo de extensão, de estiramento de braço, enfim. Muitos bancos de imagens, né? Para a biomedicina, nós também temos, olha só, pessoas da área da estética fazendo diversos tipos de aplicação, como, por exemplo, Botox aqui, né? Nós também temos patógenos como bactérias, como vírus, como vacinas. A gente também tem a parte molecular, por exemplo, figurinha de DNA. Uma pessoa que quer falar sobre uma parte específica de DNA, poderia, por exemplo, colocar uma fita dupla, né? Lá o banco de dados do The Known Project, ele tem muito mais do que o professor está mostrando. Só que eu só estou colocando alguns pontos específicos, né? Se não tem exatamente aquilo que você precisa, ele talvez tenha algo que você pode adaptar, algo que você pode, de maneira criativa, trabalhar para que tenha a ver com o seu trabalho. Tudo bem? São milhões de imagens. Milhões. Dificilmente alguém vai ficar desamparado com 0% de sucesso. Bom, só pensar como que você pode fazer para transformar a coisa. Tá? Temos outros exemplos também. Esse aqui é um favorito do professor, muito usado pelo professor, que é o Smart PPT. Smart PPT, ele tem esse site aqui, smart.serve.com. Esse site aqui você precisa se registrar, né? O interessante é que você, ao se registrar, você vai fazer download de slides de PowerPoint. As imagens já estão convertidas diretamente para ser usadas com o slide do PowerPoint, tipo na tua apresentação oral, por exemplo. Né? É muito interessante porque o Smart PPT ele é voltado diretamente para a área da saúde. Então tem muita coisa aqui que o biomédico, que o fisioterapeuta vai poder usar para montar uma estrutura do seu trabalho. Outra coisa interessantíssima é que essas imagens aqui, elas são, além de coloridas, de alta resolução. Então a gente está falando assim de imagens que elas vão ter um impacto muito alto no seu trabalho. Né? Por exemplo, aqui ó, a gente coloca apenas algumas. Né? Então eu tenho, por exemplo, um coração, uma pessoa que vai fazer um trabalho cardiovascular, eu tenho um vírus, por exemplo, de fita dupla, né? Eu tenho aqui uma célula com várias organelas, uma célula eucarionte. Qualquer pessoa, por exemplo, que vai falar sobre célula, sobre uma doença, pode talvez usar essa figura, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um carcinoma, olha só, um grupo de células que perdeu o controle. Muitos de vocês, eu sei, estão fazendo trabalho de câncer, especialmente o pessoal da Biomed, né? Então, poderia colocar uma imagem legal dessa aqui, ou uma plaquinha de antibiograma, por exemplo, com discos de antibióticos. Tá?
Eu só estou mostrando algumas imagens, né? Aqui, por exemplo, eu mostro mais para o pessoal da físio, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma pessoa aqui fazendo uma medição de pressão, uma pessoa doente, um indivíduo aqui com seu sistema muscular exposto, trabalhos de fisioterapia específico. Eu tenho aqui um trabalho de edição genética, algumas pessoas estão fazendo de CRISPR, estão fazendo de biomol, por exemplo, biologia molecular, né? E até mesmo pessoas que estão trabalhando com análises clínicas, como hemólise, por exemplo, como hemocultura, enfim. A gente tem muitos e muitos tipos de especialidade médica que você pode utilizar com o Smart PPT, certo? Você pode combinar várias imagens para criar uma imagem final bem bonita, certo, pessoal? E o terceiro tipo de sugestão que a gente dá, o banco de dados gratuito, né, é o MindTheGraph, ou o site deles, né, mindthegraph.com. Ele está em inglês, mas o passo a passo para você se registrar não é tão difícil assim. Ele tem algumas palavrinhas-chave, como start, write, que é assim, escreva, clique aqui, etc. Não é nada tão difícil assim. Tá? Aqui você tem centenas de imagens também da área da saúde, tão bonitinhas quanto o programa anterior que o professor falou, que é o Smart PPT. O interessante é que também nós temos alta resolução e fotos coloridas. Tá? Aqui, por exemplo, a gente mostra, né, algumas pessoas fazendo procedimentos estéticos ou uma vacina, por exemplo. Aqui, uma senhora fazendo um trabalho de fisioterapia. Aqui a gente tem, por exemplo, toxoplasma gondii. Aqui a gente tem, por exemplo, o trabalho de pequeno RNA, aqueles RNAs de interferência que a gente usa para modificar, para interferir na nossa genética, né? Enfim, aqui os ossos do nosso pé, enfim. Você pode perceber que algumas das imagens estão com uma marca d'água, aqui, ó, MindTheGraph, né? Porque o professor acabou pegando aqui sem o registro. No momento que você se registra, ele já tira um pouco essa marca d'água, para você ter o trabalho pronto, limpo. Pessoal? Bom, o que eu faço com essas imagens, professor? Bom, importante que você use a sua criatividade. Né? Sempre tem aquele momento do seu trabalho que você pode pensar assim, será que eu não poderia formar uma imagem a partir desse parágrafo? A partir dessa informação que eu escrevi aqui, será que eu não podia fazer um gráfico, uma imagem bonita dele? Posso. É só eu pensar como que eu poderia fazer isso. Né? O interessante, o que eu sugiro para vocês, é o seguinte, a gente fazer combinações de imagens que existem, não pegar uma imagem. Né? Por exemplo, o meu trabalho é sobre coração. Então eu vou pegar a foto de coração, vou jogar ali e pronto, é isso. Não. Né? Por exemplo, o meu trabalho vai falar sobre uma doença do coração. Então talvez eu tenha que pegar a foto do coração, talvez pegar a foto de uma molécula química, né? Talvez pegar a foto de um músculo para mostrar a degradação que acontece ali, certo? Talvez pegar a foto, por exemplo, de uma bactéria que é responsável por essa doença. E no final das contas eu monto uma figura geral. Vários elementos que montam a minha figura. Por exemplo, aqui nesse slide a gente tem uma sugestão. Essa figura aqui, o professor montou para uma aluna, para uma orientada dela lá do curso de farmácia, ontem isso aqui. O professor montou essa figura para lá ontem. O que é isso aqui? O trabalho dela consiste no seguinte. A gente entrou nas redes sociais para verificar quantos grupos anti-vacina existem nas principais redes sociais que a gente tem, certo? A gente teve respostas positivas às vacinas, grupos que falavam bem de vacina e grupos que falavam mal de vacinas. As pessoas que falavam mal de vacinas falavam principalmente que elas causavam danos aos órgãos, que elas custavam muito caro, era uma forma de ganhar dinheiro, e que era uma forma de causar transtornos mentais às crianças, certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou várias figurinhas que não tinham nada a ver uma com a outra e montou uma coisa coletiva. Olha só, aqui tem um computador com uma vacina no meio, mostrando que a pessoa está pesquisando algo sobre a vacina, né? E a gente tem aqui o lado feliz e o lado triste. O lado triste, que simboliza a campanha anti-vacina, mostrando o quê? Que as pessoas acreditam que as vacinas causam doenças, ou aqui o pulmão com foco de necrose, né? Que as vacinas só estão aqui para que a pessoa ganhe grana, um dinheirinho, e mostrando que as vacinas podem causar doenças mentais. Então tem uma criancinha, por exemplo, ó, que está com o cérebro sem cor. Desse lado, do lado feliz, do lado que acredita nas vacinas, a gente colocou o quê? Que as vacinas trazem saúde, então o coração simboliza saúde, que uma vez que a pessoa tenha saúde, a pessoa vai ter o desenvolvimento cognitivo, então tem o cérebro da criancinha aqui que está colorido, né? E também um pulmão bastante saudável, em contrapartida que um pulmão doente. É claro que isso aqui
não é uma coisa genial, né? Mas é o que você pode fazer de singelo, né? Combinando imagens que, primeiro, são gratuitas, segundo, estão livres de direitos autorais, então você pode fazer isso aqui, você pode jogar lá no teu artigo, e segundo, e terceiro, né? São imagens em HD. Então eles vão deixar o teu trabalho lindo. Muitos de vocês devem já ter ficado frustrados de colocar, por exemplo, imagens em artigo, imagens no slide, e você percebe que a imagem não ficou tão bonita quanto você imaginou que ficaria. Fica borrado, resolução pequena, né? Então isso aqui é uma forma boa de você conseguir criar algo de qualidade, de graça e livre de direitos autorais. Tudo bem? Eu não digo que é fácil. Você tem que investir um pouco do seu tempo para fazer isso, né? Mas agora que a gente já está iniciando nossa reta final, a gente tem 2 meses até o último dia da defesa, eu acho que vale a pena você gastar um tempinho com isso, sim. Ok? Aqui a gente lista alguns pontos importantes, né? Primeiro, são todos gratuitos. Você não tem que pagar nada, né? No máximo, você vai ter que se registrar no site. Então, colocar seu nome, seu e-mail. Por que eles fazem isso? Claro, todos esses sites aqui, eles têm a versão paga, que é uma versão que você tem acesso a mais imagens, né? Você tem acesso à velocidade de download melhor, enfim, tudo. Como tudo na vida tem a versão gratuita. Até o YouTube hoje tem a versão paga, certo? Para você não assistir com comercial chato, você pode ter a versão paga. Aqui é a mesma coisa. Mas você não é obrigado a pagar, certo? Você pode muito bem pegar essas imagens que estão ali, né? Então, é importante ter esse registro. Coloca o teu nome, teu e-mail, autentica e bora ser feliz, tá? Importante. Se você se propõe a você coletar essas imagens, né, e você usa alguns desses ou alguns desses sites para suas imagens, é importante que lá no Material Método você liste que você usou o programa X, o programa Y, tá? Aqui até o professor colocou um exemplo. Ó. Você pode escrever uma frase assim: imagens e desenhos esquemáticos foram produzidos com o The Dome Project. Aí você coloca, em parênteses, qual que é o nome do site, o URL. Ou você pode, quem está fazendo um trabalho em estilo Vancouver, você dá um númerozinho para ele. Então, de acordo com o 16. Ou The Dome Project, parênteses 16. E lá nas referências, a referência 16 é o site que você utilizou. Tudo bem? Imagens e desenhos esquemáticos foram realizados com Smart PPT, referência 40. Certo, pessoal? Lá no número 40, você vai colocar lá smartppt.com. Tudo bem? Acho que isso é tranquilo. Né? Aqui a gente tem alguns exemplos de imagens que foram produzidas com esses sites, né? Com esses 3 sites ou com até outros, né? Que já foram publicados nos últimos 2 anos na revista Unidade. Né? A gente tem o trabalho da Franciele aqui, a gente tem o trabalho da Bruna Faria, a gente tem o trabalho da Letícia, né? Então, você pode fazer isso aqui, e em dia você cria uma imagem bonita, né? Você pode perceber que a gente tem aqui algumas imagens, tem palavras-chave, então aqui, por exemplo, um trabalho falando sobre imunoterapia, câncer, vacina, né? Tem palavrinhas-chave para auxiliar quem está lendo o texto. Então, não só colocar imagens. Às vezes, quando você não achou assim, uma imagem específica daquilo que você queria, você pode sugerir o que significa colocando uma palavrinha-chave. É isso que o professor quer dizer. Né? Aqui tem uma outra figura mostrando um pouquinho como funciona a imunidade contra tumores, que nesse caso não foi necessário colocar palavras-chave, apenas especificar o que se tratava. Né? Então, aqui uma célula apresentadora de antígeno, aqui o complexo de descompatibilidade, aqui linfócitos, enfim. Né? E aqui a gente mostra um artigo de vacina para malária, certo? Aqui, não apenas as formas de vida e as células infectadas, mas também palavras-chave. Então, tipo 1 de vacina, bloqueio de transmissão, tipo 2, pré-invasão, estágio eletrostático, enfim. A pessoa usou palavrinhas-chave para quê? Para tentar facilitar a compreensão do tema. Certo? Outro tipo de recurso visual que a gente tem, fora a imagem, são as tabelas. As tabelas são muito importantes porque elas podem resumir de forma limpa e elas podem ensinar muito um leitor quando você tem conceitos, por exemplo, que não ficam bons na forma de texto. Às vezes você tem que falar, por exemplo, sobre classificação de uma doença, certo? Então, forma aguda, forma crônica, forma invasiva, forma grave, enfim. Um tumor que tem 5 níveis, 5 estágios, certo? Você não vai ficar escrevendo um textão gigante, falando cada um dos estágios. Às vezes, essa informação ficaria melhor numa tabela. Né? Aqui, por exemplo, a gente mostra uma tabela limpa. O que é isso? Na tabela, você não tem que ficar colocando textão.
Se você coloca textão na tabela, é sinal que não é uma tabela, é um texto, certo? Tabela, geralmente, você tem palavras-chave. Você tem frases bem curtinhas, você tem palavras isoladas. Isso é que funciona como uma tabela, né? Aqui a gente mostra, olha só, uma tabela bonitinha, que a aluna colocou alguns casos de vacinas, aqui alguns exemplos de, né, substâncias que a gente usa para imunoterapia passiva. Você pode verificar que a gente tem só palavras-chave aqui, né? Então, o nome dos medicamentos, nome das moléculas, certo? E você pode perceber que a gente pode colocar referência dentro da tabela, né? Aqui, por exemplo, a gente, 17, 21, 22, enfim. Você pode trabalhar de várias formas a tabela. Às vezes tem muita informação que você tem que colocar, você pode colocar asteriscos. E abaixo da tabela, olha só, a gente tem esse espaço aqui que você pode especificar o que se trata cada informação. Um outro exemplo de tabela que a gente tem aqui é o da próximo slide. A gente tem aqui a tabela 1, por exemplo, que a aluna, esse trabalho que a gente publicou esse ano, inclusive, né? A aluna, ela está fazendo o quê? É uma tabela dividida em 3 colunas, certo? Cada coluna recebe algum tipo de parâmetro, tá? Isso é bem possível de ser feito no Word, no Excel, você não precisa usar nenhum trabalhinho sofisticado para fazer isso, né? E é um tipo de imagem que fica limpa, fica compreensível. Olha só, a gente achou ou dia, noite, período crepuscular e ultradiurno, os 4 momentos que o Sol tem contato com a Terra, a gente achou espécies diferentes. Então, o sabiá da laranjeira, diurno, gato doméstico aqui, madrugada, enfim. Isso é uma tabela rica, que mostra muitas informações para a gente, certo? Lembrando, né, tudo que o professor está falando para vocês não é uma forma, né, o caminho a ser seguido. Não, são sugestões. Você tem que lembrar que a conversa final será sempre entre você e o seu orientador. Né? É interessante para aqueles alunos ali que estão um pouco perdidos, não estão sabendo como fazer, tentar utilizar um pouco essas sugestões para tentar achar um caminho, certo? Não existe um único caminho. Você pode fazer imagem de várias formas. Você pode criar uma tabela de 1000 formas. O importante é você ser criativo e você tentar fazer algo bonito e técnico. Algo que soe, que encaixe bem no teu trabalho. Bom? O último slide que eu tinha para mostrar para vocês é esse aqui, ó. E agora, professor, o que devo fazer nessa semana? Bom, em primeiro lugar, você deve responder a questão de frequência. Toda semana existe uma questão de frequência a ser respondida, certo? Os alunos de fisioterapia estão dispensados de responder questionários essa semana porque eles estão na nossa semana acadêmica, certo? Portanto, os alunos de fisioterapia não vão ser cobrados a responder o questionário de frequência. Infelizmente, os alunos de biomédia eu vou cobrar porque não existe nenhuma semana acadêmica por trás, né? Outra coisa também, pessoal, que eu sugiro para vocês, dedicar um pouco do seu tempo para avançar o seu artigo. A gente, como o professor falou, está na meta final agora, certo? Nós estamos aí nos 2 últimos meses do nosso semestre e é importantíssimo agora a dedicação total ao nosso trabalho. Tudo bem? Eu entendo que todos nós temos muitas atribuições, né? Então, temos trabalho, temos família, temos outras disciplinas fora de TCC, mas você entende, você concorda comigo que o TCC agora começa sendo os carros-chefes aqui da tua vida acadêmica, certo? O que o professor tinha para mostrar de conteúdo hoje era isso. Agora eu deixo esses momentos finais da nossa aula para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, pessoal. Passo a palavra a vocês. Todo mundo está tranquilo? Então, a recomendação final que o professor tem, já que a gente não tem dúvidas, é o seguinte. Eu peço, até mesmo, por favor, Thaliciane, por gentileza, reforce a informação que o professor passou no começo da aula, que é importante que todos assistam essa live, essa semana. Sempre é importante assistir, né? Mas essa semana, muito mais importante do que as outras. Porque no começo da aula, o professor passou as informações, os pré-requisitos que a gente tem para que a gente possa defender nosso trabalho e ser aprovado na matéria. Tudo bem? Pode fazer isso para mim, representante? Posso sim, professor. Beleza. Tá? E na próxima semana, a gente vai falar sobre o último tópico que faltava para a gente concluir o conteúdo novo, que é a discussão. Depois disso, as nossas próximas semanas, a gente vai investir falando um pouquinho na revisão.
A maior parte dos alunos que a gente tem, na verdade, está fazendo trabalho de revisão. Ainda mais agora que muita gente da fisioterapia passou a fazer essa modalidade de trabalho, então a gente vai dar algumas dicas para quem está um pouco perdido na parte de revisão. Tá? Eu posso falar que tem muitos trabalhos bons, tá? Tem um grande número de trabalhos que está muito bom, que o professor corrigiu, né? Mas eu percebo que tem muita gente ainda que está um pouco atrasada, certo? Então a gente tem que usar esses 2 meses aí, agora, para finalizar isso, para fazer um trabalho limpo, para tirar uma nota muito boa do TCC, tá bom? Eu agradeço, então, a presença de todo mundo, certo? E na próxima segunda-feira a gente tem mais uma aula de TCC2, então. Bom, pessoal? Obrigado, boa semana e bons estudos a vocês. Prof, Diga. Boa noite, Pro. Boa noite. Até mais. Diga, Thalissa. tem uma data agora que a gente vai precisar mandar para você dar uma olhadinha de novo, ou assim, que é obrigatório ou só normal? Vai mandandinho e se dá? Não, obrigatório, o professor não vai cobrar mais nada. A gente, a partir de agora, nesses próximos 2 meses, o professor, nesse próximo mês, na verdade, né? Porque nas últimas semanas a gente talvez já nem tenha mais a aula de TCC em si. A gente daí vai só fazer algumas atividades que o professor passar, mas não vai ser a entrega do trabalho, não. Isso não significa que o aluno não possa passar o trabalho para o professor ver. Como o professor falou, eu vou estar sempre à disposição disso, tá bom? Entendi. Outra dúvida. Você viu que o meu eu mandei para você lá, né? E eu vi que você respondeu ali em alguns comentários. E eu tive que mandar em inglês porque a minha revista é em inglês. Aí eu mantenho, será? Tipo, eu vou formatando, alterando em inglês, ou deixo tudo em português e deixo para alterar para o inglês no final? O que você recomenda? Eu não lembro, na verdade, porque eu lembro que você colocou em inglês, certo? Teu trabalho está em inglês. Por que você não quer deixar ele em inglês? Tem algum motivo? Para facilitar a correção, facilitar alteração, assim, sabe? Eu vou te falar o que eu te recomendo, na verdade, né? Você tem ele em português também? Ou daria muito trabalho? Então, não, eu tenho. Eu recomendo que a versão que você vai entregar para a tua banca seja em português, tá? Você pode até falar assim, olha, a gente tem interesse em publicar esse artigo e na minha revista eles cobram inglês, certo? Você quer que eu disponibilize inglês e português ou você pode disponibilizar os dois? Até uma forma do pessoal da banca ver que você tem poder de fogo, você não está ali de amadorismo, você tem intenção de publicar. Beleza? Então tá, porque daí eu tava pensando, nossa, coitado do professor corrigindo o negócio todo em inglês, né? mas ficou interessante, eu achei interessante. Legal. Então tá, beleza, prof. Só isso então, obrigada. Valeu, até mais. Até, tchau.